Já tudo arquivado. Pronto. Pois, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao terceiro dia do nosso seminário sobre fé e ciência. Só para lembrar o pessoal, o nosso seminário consta em 4 sábados. Aí, 3 sábados foram no formato palestra, que o Alexandre estava aqui conosco. E no próximo sábado será no formato pergunta e resposta. E aí, eu já deixo aqui o convite para vocês. Lógico que vocês já sabiam, né? Mas reforçando que as perguntas e respostas serão respondidas no Instagram da nossa MP. Então, vocês podem ir lá no Instagram de vocês, coloca lá o MP, Igreja Presbiteriana de Pau dos Ferros, vocês colocam lá, e vai ser no mesmo horário, também com o Alexandre, e vocês vão poder estar fazendo as perguntas que ou vocês não deram para fazer durante todo o percurso do seminário, ou que vocês surgirem lá na hora algum tema que vocês acham que seria muito oportuno também tratar na hora. Então, todos vocês já estão convidados de antemão. Então, sábado que vem, 7 horas, não é via Meet, pessoal, viu? É pergunta e resposta via Instagram. Lá no Instagram, mas também comigo e com o Alexandre respondendo as perguntas de vocês, certo? E hoje, pessoal, nós vamos dar início ao tema. Vocês todos devem ter visto o cartaz, mas aqui não vamos falar sobre as origens. E eu estava até conversando com um colega meu, Alexandre, por que origens e não origem? Mas aí eu fui entender que é origens, porque Alexandre me corrija se eu estiver errado, mas é origens porque está da origem do universo, da Terra e da vida, não é? Por isso que é plural, né? Isso, exatamente. Tem outra mensagem subliminar aí também, que eu vou explicar depois. Eita, eita, Maria. Pois, pessoal, Alexandre, você está com a palavra agora, meu querido. Pode iniciar a palestra aí, pessoal, e vamos que vamos, né? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui novamente, nessa terceira conversa, vamos dizer assim, no estilo de sala, né? Porque aqui a gente está mais conversando, aqui a gente tem um pouquinho mais de, vamos dizer assim, um pouco mais de proximidade, um pouco mais de tempo para apresentar a temática e até para tirar algumas dúvidas ou discutir e tudo mais, né? Então, a conversa de hoje vai ser sobre questão de visões cristãs. Eu esqueci de falar isso, talvez eu reparei isso na gravação, mas acho que não ficou muito legal. Vocês constantemente estão me vendo eu olhar para o lado aqui, mas eu estou olhando para o lado aqui porque a câmera do notebook é aqui e o monitor onde eu faço os negócios fica do lado, tá? O compartilhamento. Então, por isso que às vezes eu fico olhando para cá que ainda não ajustei uma câmera bem em cima, tá? Então, por causa disso. Mas não é porque eu tô desviando o olhar, não, tá? A nossa conversa de hoje vai ser sobre visões cristãs sobre as origens. Bom, primeiro detalhe. A gente falou na semana passada sobre modelos de interação entre fé e cristã. Vocês podem observar que hoje, a conversa de hoje vai ser um negócio assim, ou um pouquinho mais específico em alguns detalhes do que da semana passada, ou você pode até imaginar que a conversa de hoje é uma subparte da semana passada. Sim, qualquer forma que você entender com relação a isso, tá valendo, cabe, tá? Mas, a princípio, são assuntos ou temáticas diferentes, tá? Inclusive, eu vou até dar uma geral bem rapidinho nos slides aqui. Os slides eu mandei pro Noah, tá? Então, depois, se vocês quiserem, pode pedir para mim, eu pedir para ele. É livre, não tem nenhuma restrição, não tem nenhum problema, tá? Um dos slides eu vou fazer justamente uma retomada do que a gente viu na semana passada. Claro, não vou falar o que a gente falou na semana passada, porque foi mais ou menos 1 hora e a gente só tem 1 hora para apresentar tudo, tá? Então, uma questão de tempo não vai dar para eu fazer tudo isso. A ideia, então, hoje é ser um pouquinho mais específico em alguns pontos, ou você pode até imaginar de uma construção de modelos específicos que vão tentar fazer ou vão tentar responder questões mais específicas ainda. No caso aqui, trabalhar com a questão de origens. E aí tem a brincadeira que eu estava fazendo com o Noah agora, né? Não é uma origem só, tem 2 origens agora, tem 3 ou tem mais origens. Bom, a questão de origens é porque eu estou falando de origem do universo
origem da Terra, origem do homem. Então, eu vou trabalhar com essas 3 origens, vamos dizer assim, tá? No final das contas, aí, quando vocês verem aí, no resumo geral da obra, é a mesma coisa no sentido de construção do pensamento, é a mesma coisa, tá? Então, por isso que tem esse termo origem. E o segundo ponto, porque eu coloco esse termo origens, né, está relacionado com a questão de visões. Porque cada uma dessas visões que eu vou apresentar para vocês hoje, detalhe, eu vou chamar atenção constantemente com esse adjetivo, tá? Visões cristãs. Em momento algum, nenhuma dessas visões, qualquer uma dessas visões, dessas 4 ou qualquer outras que possam surgir tomando por base essas visões, elas não são cristãs. Não, eu só vou apresentar a visão cristã. Cristã que eu quero dizer dentro do cristianismo, tá? Dentro do cristianismo, dentro da ortodoxia, dentro da teologia cristã que nós trabalhamos. Eu não vou fazer algo tipo de uma apresentação do tipo visões religiosas sobre as origens, abarcar outras religiões, abarcar outros tipos de cristianismo, outras teologias que não sejam cristãs. Não, eu não vou fazer nada disso hoje. Podemos fazer isso? Claro, dá para fazer, mas isso é uma outra temática. Aqui, o meu foco específico e único, como nós estamos dentro de igreja, é trabalhar com a teologia cristã, especificamente, tá? Então, fecha parênteses. Cada uma dessas visões vai ter uma determinada modelagem ou vai ter vai ter determinadas características para definir essas origens, tá? Então, por isso que eu também acabo colocando origens também no plural. Deixa eu deixar aqui para vocês compartilhar a tela. Não é tela, é janela. Janela aplicativo. Ocultar. Ups. Espera, volta aqui. Tá, vocês estão conseguindo ver aí os slides passar direitinho? Tá tudo certo, né? Só me dá um ok se tiver... Ah, beleza. Então tá tranquilo. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre essas visões cristãs, tá? Aqui tá mais ou menos um sumário do que a gente vai trabalhar. É muita coisa? Parece que é, mas não é, tá? Então eu vou, novamente, aqui como a gente está fazendo praticamente em todo o seminário, cada um dos temas que eu citei em cada dia do seminário, dá pra gente trabalhar por horas aqui, tá? Então, por uma questão de tempo, até por uma questão vamos dizer assim, de foco do que a gente está trabalhando aqui, vai ser novamente superficial e, claro, eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis, ou seja, de pessoas que têm zero conhecimento de ciência, zero conhecimento da relação entre fé e ciência, até pessoas que já dominam esse assunto, trabalham com isso, fazem desenvolvimento com relação a isso. Então, eu vou tentar nivelar tudo isso, claro que eu vou nivelar por cima, tá? Então, não dá para a gente trabalhar de uma forma técnica, entrar todos os pontos e tudo mais. Por quê? Porque cada uma dessas visões, criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, design inteligente, criacionismo evolutivo, eu vou chamar aqui evolutivo, mas pode ser evolutivo ou evolucionário. Detalhe, não tem nada a ver com evolucionismo teísta e também não tem nada a ver com teísmo evolutivo. Essas 3 expressões são 3 expressões completamente diferentes e distintas, tá? Claro que uma vem da outra, a gente pode trabalhar com isso, mas não há conexão para os objetivos que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? Então hoje eu vou falar de criacionismo evolutivo, não de evolucionismo teísta ou teísmo evolutivo, que é outra história, vai abarcar outras características, tá? Eu vou explicar direitinho dentro do contexto aqui. O design inteligente, tem pessoas que chamam de movimento do design inteligente, teoria do design inteligente, eu vou chamar de DI ou design inteligente apenas, tá? Criacionismo da Terra Antiga, eu vou chamar de CTA, que é a sigla direitinho só para simplificar as coisas. E criacionismo da Terra Jovem como CTJ. Ou seja, eu vou apresentar para vocês apenas, é o que dá tempo hoje, apenas 4 visões cristãs sobre as origens, tá? Eu vou enfatizar isso demais, tá? Porque eu não estou trabalhando com nenhuma dessas visões não cristãs ou abarca outro tipo de religião ou outro tipo de dogmática a não ser a teologia cristã. Nenhuma delas, tá? Nenhuma delas. Bom, e aí eu vou passar mais rapidamente nos slides porque eu quero chegar em alguns pontos com características. Depois vocês podem voltar e
olhar esses slides ou olhar no vídeo depois, fique à vontade. E até para a gente poder conversar também um pouquinho depois, até para tirar um pouquinho de dúvidas, porque eu tenho quase certeza que vai aparecer dúvidas com relação a essas questões. E, por favor, perguntem, tá? Não fiquem... minha pergunta é muito simples. Não existe pergunta simples. Não existe pergunta complicada, não existe pergunta besta ou pergunta, vão rir de mim porque eu não sei disso. Não tem problema algum. A única pessoa que tem a obrigação de saber sobre esse assunto sou eu. O resto não tem a menor obrigação de saber, por mais simples que você, não eu, possa achar da pergunta. Eu vou achar as perguntas simples porque eu já estudei isso demais. É óbvio, porque eu tenho obrigação disso. Tá? Então, façam perguntas à vontade. Tá? Bom, então a gente vai começar então com um contexto de Isaías 55, bastante conhecido. É claro que eu estou fazendo aqui um anacronismo, estou tirando o texto do seu próprio contexto e não estou fazendo heresia com isso, mas apenas como representação dessa conversa toda que a gente vai ter. Tá? Porque isso aqui vai elencar lá, essa introdução, esse texto de Isaías vai elencar lá na conclusão. Ou seja, a gente está pensando que está fazendo muita coisa, dividindo as coisas de forma metodológica, tentando explicar, tendo visões, criando métodos e tudo mais. Aí Deus está lá de cima e falou, então, vocês estão fazendo esse monte de coisa aí, mas no final das contas o que acontece é exatamente isso. Como é que vocês vão fazer isso? Isso é problema de vocês aí embaixo, tá? É mais ou menos isso. Mas isso vai ficar claro quando eu amarrar esse texto de Isaías com a conclusão e essa questão toda que a gente está conversando. E a questão principal que eu quero levantar aqui, que vai nos nortear dentro dessas visões, é qual a forma, veja que tem um destaque na expressão qual a forma, qual o processo, por onde, como Deus criou todas as coisas. Essa é a grande, vamos dizer assim, é a grande discussão que eu quero levantar hoje. É o formato, o processo. E, dentro disso, apresentando 4 visões cristãs que vão trabalhar sobre isso. Por quê? Porque a divergência, vamos chamar assim, e aqui é claro, a divergência no bom sentido, está no processo, na forma. Não há divergência em quem criou, por que criou, qual o objetivo da criação de todas as coisas. Não, isso não é discutido. A discussão aqui é na forma, no processo que o Criador, no caso o próprio Deus, criou todas as coisas. A divergência é essa. E essa divergência vai dar essas 4 visões que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Bom, a gente falou na semana passada sobre o que é ciência e o que é fé cristã. Então, ciência é aquele corpo de conhecimento trabalhado de uma forma sistemática. Tá? A fé cristã é vamos arredondar aí, é uma ciência onde nós temos teorias teológicas. A gente explicou essa questão do que é teoria e do que é lei na semana passada também, tá? Apenas relembrando essa pequena diferença de ciência e fé cristã, e claro, nós estamos trabalhando aqui com a relação entre os dois dentro de um contexto científico e, ao mesmo tempo, dentro de um contexto cristão, tá? Bom, visões cristãs. Primeiro, definir o que é uma visão. Visão, então, diferente de modelo de teoria, a gente pode até intercambiar, mas as definições são diferentes, tá? Visão é mais uma forma particular de observar determinados conjuntos de fenômenos teológicos, e aqui fenômenos eu estou usando a expressão de forma geral, tá? Fenômenos teológicos, sociológicos ou científicos ou físicos, de uma forma geral, com argumentos, agora olha o destaque, de forma concatenada. Ou seja, você cria uma argumentação para explicar um determinado conjunto de fenômenos e falar, olha, a explicação disso é exatamente isso aqui. Espera só um minutinho. Tá. Então você cria essa argumentação toda para poder, de uma forma encadeada, de uma forma lógica, dentro da construção que você está fazendo, para explicar uma determinada coisa. Por exemplo, a origem do universo. Você vai explicar a origem do universo como? A origem do universo foi, não sei, surgiu do nada e tudo mais. Beleza. Como é que é o surgimento do nada? Veja a expressão. Como é a questão do surgimento do nada? É ex nihilo. Tá. Aí o universo surgiu do nada e esse é o processo. E qual que é, no instante seguinte depois do surgimento do universo, como é que é a aparência dele? Quais são os processos físicos? Veja que é tudo uma questão de processo. Então você vai ali e começa, não, o universo já nasceu,
pronto, de uma forma instantânea, tudo pronto, galáxias prontas e tudo mais, e vai amarrando, vai construindo sua argumentação. Tá? Tem que ter uma certa lógica. É claro, já vou adiantar isso. Todas as 4 visões, destacando CTJ, CTA, DI, e sim, por incrível que pareça, tem muitos críticos que falam isso da BC2, sim, criacionismo evolutivo, e eu vou destacar o termo mesmo, todas as 4 visões têm problemas sérios, tá? Problemas que têm que ser resolvidos, problemas sérios dentro da sua lógica de argumentação, em algum ponto. Todas. Nenhuma escapa. Ou no campo teológico, ou no campo científico, ou nos dois. Tá? Nos dois. Tá? Todas as 4 visões têm problemas. Já vou deixar isso já bastante claro e destacado. Tá? Bom, então visão é isso, é você construir uma determinada observação de uma forma lógica, concatenada, de uma certa forma particular, porque vai ter outras visões diferentes dessa que você está construindo. Isso é claro, isso é óbvio, tá? E aí a questão cristã é que vai manter as bases do cristianismo. Arredondando o termo, visão cristã é uma forma particular de observar determinados conjuntos de fenômenos com argumentos de forma concatenada, mantendo, não tira, não derruba, não joga fora as bases do cristianismo. Então é claro que eu estou aqui funilando apenas para o cristianismo. Não estou falando aqui da religião islâmica, do budismo, do hinduísmo. Podemos construir a mesma coisa para outras religiões? Podemos, mas não é o nosso foco. O nosso foco aqui é visão cristã, tá? Bom, visão cristã, a gente está no meio de um contexto de igreja, então vocês conhecem perfeitamente o que significa isso, teologia cristã e tudo mais, tá? Bom, modelos de interação entre fé e ciência é tudo aquilo que nós trabalhamos na semana passada, tá? Modelo do conflito, que não tem nada a ver com visão cristã, apesar de que pode ter características, tá? É aquilo que eu falei. Então a gente falou do modelo do conflito, modelo dos magistérios não interferentes, tá? No inglês eu não vou lembrar agora o nome, agora eu não lembro agora o termo, mas é NOMA, o termo em inglês, é uma sigla em inglês, modelos de fusão e modelo da complementariedade, ou complemento, ou da integração, e por aí vai, tá? São os 4 modelos que a gente trabalhou na semana passada. Bom, e aqui, cada uma dessas visões que eu vou apresentar para vocês ainda, CTJ, CTA, DI e CE, elas têm dentro do seu arcabouço argumentativo diversas, vamos dizer assim, diversas braços de aplicação. Eu só vou utilizar apenas 3 para cada uma das 4 visões. Poderia utilizar mais? Poderia. Mas por uma questão de tempo, eu só vou utilizar apenas essas 3 que, por incrível que pareça, são as origens, tá? Então por isso que está o termo aí, origens. Origem do universo, origem da Terra, origem do homem ou da humanidade, ou você pode trocar, e eu vou sempre intercambiar esse nome, origem por criação, não tem problema, tá? Criação ou origem, eu vou intercambiar. Então, eu quero saber o que o CTJ, o CTA, o DI e o CE falam sobre a criação do universo, sobre a criação da Terra, sobre a criação do homem, da humanidade, por aí vai, tá? Bom, não abordaremos aqui, até por uma questão de tempo, porque essas visões têm muito mais outras coisas, mas assim, eu não vou abordar na apresentação, mas a gente pode tirar dúvidas, ou hoje, ou na semana que vem, não tem problema, tá? A gente pode conversar isso depois. Eu é que não vou apresentar aqui porque por uma questão de tempo. Origem do mal, Teodiceia, toda aquela parte teológica, o problema do mal, a questão da queda, da entrada do pecado na humanidade, dilúvio. Poxa, não vai falar de dilúvio? Não dá tempo. Mas sim, novamente, a gente pode, eu posso tirar dúvidas, a gente pode discutir depois da apresentação questões sobre dilúvio, não tem problema algum, tá? O dilúvio no CE, o que o dilúvio no criacionismo evolutivo fala? E no design inteligente, o que o design inteligente fala sobre o dilúvio? A gente pode conversar, sem problema algum, mas eu não vou abordar aqui na apresentação. Morte biológica, morte espiritual, também não dá para abordar, tá? Poxa, mas é tão curtinho? Não é curtinho, tá? Tem bastante assunto em cima disso. Vai envolver muita questão de exegese bíblica em cada uma dessas visões e a gente não tem tempo para fazer isso aqui dentro, tá? Só essa questão de morte biológica, tirando o espiritual, dá umas 2 horas de conversa tranquilamente, tá? Sem nenhum problema, tá? E outras narrativas, as outras narrativas que são contadas entre Gênesis 1 a 11, olha só, apenas 11 capítulos de Gênesis, uma coisinha
curtinha, tem outras narrativas ali dentro. A questão, por exemplo, das genealogias, que é apresentada no capítulo 5 de Gênesis. Torre de Babel, então, quer dizer, existia uma Torre de Babel, existia um idioma só e tudo foi misturado? Como é que é isso? Tem diversas outras coisas que essas visões vão conversar ou vão dar argumentações ou explicações para esses fenômenos, não, para essas narrativas entre Gênesis 1 e 11, tá? Do texto bíblico, que a gente também não vai abordar aqui, mas novamente a gente pode tirar dúvida, pode conversar depois da apresentação. Bom, prolegômenos. O que é prolegômenos? Aquilo que você precisa saber de antemão. Primeiro, definição de criacionismo no singular. Jamais esqueça isso, tá? É uma briga que eu tenho. Uma das partes da minha formação acadêmica foi licenciatura em física. Então eu tenho uma veia bem vamos dizer assim, que eu gosto de falar que a gente foi bem adestrado para ser professor também, tá? Então eu tenho esse certo cuidado de tentar ensinar para as pessoas pelo menos os termos corretos. As pessoas vão saber usar corretamente ou não, aí a gente vai trabalhando. Mas trabalhar com isso, trabalhar com didática e com ensino é um negócio, talvez aqui tenha até professores também, vai saber perfeitamente do que eu estou falando, é um negócio complicado. E isso esse termo aqui, ele é usado de uma forma errada em todos os meios. Dentro da igreja, dentro da ciência, na hora que a gente vai falar de interação entre fé e ciência, uma boa parte da culpa de quem fala desse termo é de desconhecimento, outros conhecem, mas falam isso de forma intencional. Claro, vai cair numa certa desonestidade intelectual, sim, tem gente que faz isso mesmo de forma intencional. Tem pessoas que simplesmente não sabem, seja do lado científico ou seja do lado teológico ou dentro da igreja. Então, vamos deixar isso já limpo logo de cara. Primeiro, no singular, criacionismo é a crença, literalmente isso, é a crença de que Deus, com D maiúsculo, nós estamos em um contexto cristão, tá? A gente pode falar de criacionismo dentro do islamismo, é outra história, mas aqui lembrando, nós estamos no contexto cristão. É a crença de que Deus criou todas as coisas. Ponto. Nada mais e nada menos do que isso. Apenas e exclusivamente isso. Você acredita que Deus criou todas as coisas? Eu não estou perguntando como é que Deus criou todas as coisas. Qual o processo físico? Qual o processo biológico? A leitura de Gênesis é literal, ao pé da letra ou não? Não. A pergunta não é essa. A pergunta é, você acredita que Deus criou todas as coisas? Se a sua resposta sim, acredito que Deus criou todas as coisas, você é um criacionista. Ponto. Só isso. Nada mais. Não tem adjetivo depois disso para essa pergunta. A crença de que Deus criou todas as coisas é a definição de um criacionista. Ponto. Ponto final. Mais nada. Ok? Criacionismo, então, crença de que Deus criou todas as coisas. Ponto final. Criacionismos, veja que tem um plural, já são linhas que vão partir do singular, ou seja, do criacionismo. Então nós temos diversas linhas de criacionismo. Agora a gente pode falar de criacionismos, porque nós temos um criacionismo que é a crença de que Deus criou todas as coisas e agora que nós vamos dividir as coisas, nós vamos ver que aquele que acredita que Deus criou todas as coisas em um universo jovem vai ser chamado de criacionista da Terra Jovem. Olha o adjetivo, vamos dizer aí, o que vai caracterizar o criacionismo ou o criacionista. Vem depois. Não, ele acredita que Deus criou todas as coisas em um universo antigo. Então esse cara ele é um criacionista, porque ele acredita que Deus criou todas as coisas da Terra Antiga. A Terra Antiga vai caracterizar esse criacionista em processos físicos ou qualquer outro tipo de processo que Deus criou todas as coisas. Entendeu? Então fica bastante. Então, quando a gente chamar alguém de criacionista, como eu já fui chamado de criacionista diversas vezes, colegas meus do trabalho que eu trabalhava falavam, eu não te entendo, Alexandre. Você fala de teoria do Big Bang, você é um físico formado e tudo mais, e você fala de criacionismo? Eu falei, sim, qual o problema? Eu acredito que Deus criou todas as coisas. Tá, mas como é que você acredita que
como é que você estudou que o universo tem 14 bilhões de anos e acredita numa Terra jovem? Eu falei, em qual momento que eu disse isso? Eu não falei em momento algum que eu sou criacionista porque acredito que o universo é jovem, mas estudei com o universo antigo. Não, isso é uma contradição entre termos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, vem cá, meu camarada, senta aqui, deixa eu te explicar como é que funciona a coisa. Ele não é crente, obviamente, tá? Eu fui explicar para ele o que é isso. Eu sou criacionista porque eu acredito que Deus criou todas as coisas. Acabou. Agora, eu acredito que Deus criou sim todas as coisas utilizando os processos termodinâmicos, cosmologia quântica, teoria do Big Bang, tudo mais, foi explicando para ele. E isso me define sim um criacionista. Criacionista, aí vem a caracterização desse tipo de criacionista. Tá? Então, quando alguém nos chama de criacionista, você é um criacionista. Sim, eu acredito que Deus criou todas as coisas. Tá, mas você quer dizer o que com isso? Aí fala, porque você acredita que a Terra é jovem, que o homem veio do barco. Mas não, pera. Pera, vai lá, volta de novo lá pro início, você me chamou de criacionista por quê? Aí você precisa definir. Porque nós precisamos ter, na hora que a gente vai conversar, lembra lá da questão das visões, que é uma questão particular dentro de uma argumentação concatenada, ou seja, de uma certa estrutura lógica. A gente precisa ter uma certa estrutura lógica, inclusive, na hora de conversar. Tá, sou criacionista, beleza, porque eu acredito que Deus criou todas as coisas. Mas um criacionista da Terra Antiga, por exemplo, não tem problema nenhum com evolução estelar, formação dos planetas. Qual o problema que tem? Mas você acredita, você fala de evolução estelar, mas acredita que a Terra é jovem? Não, meu amigo, são duas coisas diferentes. Sou criacionista e acredito que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Onde está o problema? O problema está na definição, tá? Então eu gastei bastante tempo aqui apenas para deixar isso em mente. Tenha sempre isso em mente. Criacionista é aquele que acredita que Deus criou todas as coisas, ponto final. Criacionista, e aí vem qualquer coisa depois disso, é a caracterização desse tipo de criacionismo. Porque nós temos criacionismo, diversas linhas e variantes de criacionismos. Tá? Aqui eu vou apresentar 4 criacionismos para vocês. Tá? Primeiro, criacionismo da Terra Jovem, de uma forma bastante geral, que eu vou chamar de CTJ. Ele, a base fundamental dele é uma leitura natural, literal, ao pé da letra, das origens, como nós estamos trabalhando aqui, origem. E aí, sempre que eu falar origem ou criação, eu estou origens ou criações, tá, no plural, eu estou com isso em mente, da Terra, aliás, do universo, da Terra e do homem, tá? Tenha isso em mente. Então, ele tem um CTJ, ele tem a ideia ou uma leitura natural das origens a partir do texto bíblico. Exatamente como está no texto bíblico em português, em inglês, em espanhol, depende da Bíblia que você tiver aí. Você lê ali, você vê os processos como são as origens ou a criação de todas as coisas. Exatamente como está ali. A ciência, o retiro dali. A base é isso, tá? Outro parênteses. Aqui eu vou dar um overview em cada uma, um sobrevoo, porque tem muito detalhe em cada uma dessas visões, tá? Muito detalhe mesmo. Aqui eu só vou passar muito direto. Mas você falou disso, mas e a parte da ciência histórica e a ciência experimental? Você nem falou disso. Então, não dá para abordar todos os pontos de ciência histórica, por exemplo, dentro do CTJ, tá? Criacionista ou criacionista da Terra Antigo, CTA, ele trabalha com concordismos, a gente mencionou um pouquinho, a definição de concordismo é aquela mesma que a gente trabalhou no sábado passado, tá? Várias interpretações com relação à questão do tempo. É dia de 24 horas ou é um dia era, tá? Então tem diversas formas da gente poder trabalhar essa questão de interpretação com relação ao tempo. Por isso que é da Terra Antiga. Você pode ter milhões ou bilhões de anos dentro das origens que nós estamos falando, tá? Nem todas as vertentes do CTA, sim, cada uma dessas visões tem subdivisões ou subvertentes, que eu também não vou falar sobre elas aqui, tá? Nem todas as vertentes do CTA, que tem outras, por exemplo, do dia era, do dia de 24 horas com intervalos, tem diversas vertentes do CTA, nem todas elas excluem a teoria da evolução. Teoria da evolução, no caso, estou falando de micro e macro. No livro que eu vou deixar para vocês de recomendação, o Hugh Ross, que é o que defende o CTA, para ele não existe teoria da evolução, porque ele defende o criacionismo da Terra Antiga, CTA, que também pode ser chamado de criacionismo progressivo. É uma vertente do CTA, tá? Então, lembre-se que também tem outras visões. Por exemplo, o CTJ, você tem CTJ de 6 mil anos, de 8 mil anos, 10, 12 mil anos, tem pequenas variações, tá?
Design inteligente diferente de argumento do design. Aquilo que a gente aprende lá, por exemplo, em argumento do design ao longo da história da igreja, por exemplo. Tá? E também é diferente de teologia natural clássica. O que é teologia natural clássica? É um outro assunto, mas não tem nada a ver com design inteligente, tá? Essa visão que nós vamos trabalhar aqui, tá? Para o design inteligente tem uma exclusão completa, ou seja, não é considerado a teoria da evolução a nível macro. Macro, ou seja, a especiação, ou seja, evolução das espécies. Detalhe, não vou falar também de teoria da evolução. Poxa, você não vai falar quase nada. Eu vou falar muita coisa, mas muita coisa vai ficar de fora, tá? Teoria da evolução também é um outro assunto que daria para a gente conversar por horas aqui, mas a gente não vai comentar, mas apenas o destaque, teoria da evolução, por isso que eu estou colocando micro e macro, ela vai falar da questão da especiação, tá? Da origem das espécies, não da origem da vida. Nenhuma ciência ou modelo teórico, científico, vai trabalhar de uma forma, lembra lá da definição de teoria? Com evidências? Não tem nenhuma teoria que vai trabalhar com a origem da vida, tá? Nenhuma ainda. Vai aparecer? Não sei, mas até esse momento não tem. Não há uma estrutura de uma forma completinha, como eu vou apresentar para vocês aqui, de universo, de origem do universo, origem da Terra e origem do homem, como tem nas outras visões, no CTA, no CE, tá? E no CTJ. Tá? Então o design inteligente ele é mais uma questão, vamos dizer assim, de argumentação teleológica. Teleologia, ou seja, uma questão de sentido, tá? Não é teologia, é teleologia, tá? Então, o DI, ele sempre vai acoplar ao CTJ ou ao CTA, tá? Na maioria das vezes, tá? Não se conecta ao CE, eu poderia ter colocado isso aqui entre aspas, tá? Porque eu, Alexandre, não conheço ninguém que seja do design inteligente e que se conecte ao criacionismo evolutivo, que é o que eu vou mencionar aqui para frente, tá? Eu não conheço. Não conheço nem pessoas, nem literatura em inglês, em português, em espanhol, qualquer coisa que seja, que faça esse acoplamento, como tem acoplamento, ou seja, na questão da estrutura da origem do universo, da Terra e do homem, que o DE faz com CTA e com CTJ, tá? Com CE, eu não conheço. Eu acredito que não tenha, tá? Mas eu vou deixar aqui, eu deveria ter colocado entre aspas, mas é por minha conta, eu não conheço. Se alguém conheceu, se alguém for, opa, eu sou do DI, eu defendo o CE. Beleza, acabei de descobrir um que eu não conhecia. Tá, e o criacionismo evolutivo, que eu vou chamar de CE, tá? A ideia do criacionismo evolutivo, que também é um criacionismo, sim, acredita que Deus criou todas as coisas, mas o processo que ele vai trabalhar com a criação ou as origens é de que Deus utilizou aquilo que nós estudamos na biologia, no caso da origem do homem, ou aquilo que nós estudamos na cosmologia, principalmente na cosmologia quântica ou na astronomia, para a origem do universo e da Terra, tá? Deus utilizou essas áreas para criar todas as coisas. Isso é o que o criacionismo evolutivo vai trabalhar, e com leituras literárias do texto bíblico de forma harmoniosa, ou seja, vai fazer uma exegese dentro de contexto que a gente também não vai trabalhar com exegese bíblica hoje. Poxa, a gente não vai falar quase nada, né? Não, vamos falar bastante coisa. De leituras ou de como é que a gente trabalha com a questão do texto bíblico. Lá na frente eu vou deixar uma outra referência, minha mesmo, que eu mesmo estou escrevendo, e aí eu deixo o convite para vocês, até para acompanhar essa construção que eu estou fazendo com relação à questão do texto bíblico, entender essa exegese. Não chega a ser bem uma exegese, né? Mas eu estou trabalhando mais com a questão de literatura de Gênesis ali, da parte das origens, tá? Então é isso, CTA, CTJ, CTA, DI e CE, tá? Essas 4 visões. Bom, primeiro, criacionismo da Terra Jovem, talvez seja até o mais conhecido e até o mais simples de poder entender, tá? Bom, criação do universo. O que o CTJ fala sobre a criação do universo? De uma forma muito simples. É exatamente como está escrito no texto de Gênesis, capítulo 1. De uma forma literal, ao pé da letra, leitura natural. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Esse é no primeiro dia. No quarto dia, Deus criou os luminares, maior e menor. Criou as estrelas, apenas no quarto dia. No sexto dia, Deus criou o homem. É exatamente como está ali. Tá? É literalmente como está ali. Então, criação do universo,
Se bem que eu acabei de falar as três, né? Criação da Terra e criação do homem. Mas é porque a ideia é bastante simples. É exatamente como está no texto bíblico de uma forma literal. Vou tirar, inclusive, processos físicos do que está escrito no texto de Gênesis capítulo 1. Tá? Então, no caso do universo, exatamente como está no primeiro versículo lá do seu texto bíblico. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Essa ideia de céu e a terra para o escritor original, vamos jogar tudo na culpa de Moisés aí, porque tem discussões que também não dá para adentrar, mas vamos arredondar tudo para Moisés. Deus criou Deus criou o céu e a terra, significa, no contexto de Moisés, o universo inteiro. Tá? Quais são os processos físicos que Deus criou o universo? Instantâneo, de forma sobrenatural. Sobrenatural que eu quero dizer aqui, no sentido de quebra de leis físicas. Igual o David Hillman utilizava lá, o sobrenatural, milagre e tudo mais, é quebra de leis físicas. Então, é exatamente isso a definição que eu estou utilizando aqui de sobrenatural de forma instantânea. O que é instantâneo? Aqui não tem um planeta. Apareceu um planeta já pronto, completinho. No caso aqui do universo. Eu estou olhando aqui, não estou vendo a galáxia de Andrômeda. Agora eu estou vendo a galáxia de Andrômeda prontinha, linda, daquele jeito igual a gente vê na internet, com as imagens e tudo mais, já pronta, toda funcional. É assim que funciona a ideia de processos dentro de criação do universo dentro do CPJ. Tá? Criação da Terra, bom, já acabei respondendo na parte anterior. Tá? Exatamente como está no texto bíblico de Gênesis capítulo 1. E em uma semana de dias, de 6 dias literais, de 24 horas contadas no relógio, e sequenciais. Porque tem uma outra discussão que daria uma outra palestra também, tá? Lá no meu canal no YouTube, depois vocês podem me procurar, eu mando o link. Eu dei uma palestra aqui em Brasília, inclusive, em 2020 e 2019, que foi justamente sobre a ideia que, ao longo da história da igreja, se tinha essa questão de criação a partir do texto bíblico, tá? Então tinha várias interpretações ao longo da história da igreja, que está amarrada com a teologia, que a criação seria instantânea, toda em um dia só, pum, apareceu, que é uma vertente do CTJ, mas o texto está narrando ali ângulos diferentes dessa criação instantânea toda completa em 6 dias para o povo poder entender. É uma interpretação possível. É como se fosse uma vertente do CTJ, tá? O Ken Han, no livro que eu vou mostrar para vocês, ele vai defender uma visão específica do CTJ, que é essa, semana de 6 dias de 24 horas e sequenciais. Ou seja, no terceiro dia não tinha sol, no quarto dia vai ter sol. No quinto dia não tinha homem, no sexto dia vai ter um homem. Ou seja, é uma sequência na criação das coisas, tá? Processo, novamente, processos físicos e biológicos, aliás, processos físicos, né? A criação da Terra é exatamente como está lá no texto de Gênesis, e é de forma instantânea, sobrenatural, no sentido de quebra de leis físicas, de uma forma direta, pronta, tá? E aparência, exatamente com a aparência que nós observamos hoje. Não mudou a aparência, tá? A Terra tem essa aparência do jeito que está aí, é porque ela tem essa aparência já há 10 mil anos. Sempre foi assim, tá? Então, essa é a ideia da criação da Terra dentro do CTJ. Criação do homem, eu vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido. Leia capítulo 2 de Gênesis, lá você vai ver como é que é a criação do homem. A partir do barro, Deus criou o barro, assoprou nesse barro, esse barro se transformou de uma forma instantânea e sobrenatural no que nós chamamos de Adão. Depois Deus pegou esse camarada, trabalhou com ele lá na nomeação dos animais e por ali vai, botou ele para dormir, cortou ali, fez uma cirurgia, tirou a costela dele, fechou ali novamente ali a cirurgia que ele fez, dessa costela de uma forma sobrenatural instantânea, pum, apareceu uma mulher, a que nós chamamos de Eva. É assim a criação do homem. Antes disso, nós não tínhamos nenhum outro ser humano, não tinha ninguém além de Adão, depois apareceu Eva e só tinha os dois no mundo inteiro, e então o processo é instantâneo, sobrenatural e exatamente como está descrito no texto bíblico. Tá? Então, Adão e Eva é um casal real, histórico, os únicos é o único casal que vai dar origem a toda a humanidade de forma biológica, tá? A criação do homem para o CTJ é exatamente como está descrito lá no texto bíblico, tá?
Bom, então veja que eu quero saber mais detalhes sobre o CTA. Bom, tem algumas vertentes que eu falei para vocês, ou você pode pegar o texto bíblico de uma forma literal do jeito que está ali e você já vai ter uma boa ideia do que o CTJ vai falar sobre a criação do universo, do homem e da Terra. Tá? Na realidade, essa ideia vai funcionar para todo o texto bíblico, tá? Dilúvio, Torre de Babel, por aí vai. A lógica do CTJ é muito semelhante a essa. Criacionismo da Terra Antiga é um pouco, vamos dizer assim, é um pouco semelhante ao CTJ numa questão, vamos dizer assim, de base, de fundamento, mas, como eu falei para vocês, tem diversas linhas dentro do CTA, por exemplo, dia com diversas interpretações, pode ser dia de revelação, dias de 24 horas, ou seja, o dia tem 24 horas e entre os dias tem intervalos, que é aquela ideia que a gente chama de teoria dia era. A tal da teoria da lacuna também é uma vertente do CTA. O tempo é analógico relativamente. Você tem a questão, peraí, que eu misturei os dois aqui. Você tem um tempo analógico, ou seja, que você faz uma comparação, mas não tem nada a ver com o tempo de relógio. Você tem ainda uma outra vertente que é temporalmente relativo, ou seja, o dia temporalmente relativo, ou seja, você tem eras e você pode ter dias com variações de mais de 24 horas, por aí vai, ou fazer uma combinação de qualquer outro tipo, ou arrumar uma outra explicação. Ou seja, tem várias vertentes para o CTA na questão da criação do universo. Ou como é que eu analiso o texto de Gênesis capítulo 1 nessa visão daqueles dias da semana da criação. Como é que eu analiso aquilo? Tem várias formas de você fazer isso. Tá? Então tem várias variações, legal, sim, tem várias variantes dentro do CTA, tá? E algum desses objetos no caso da criação do universo, tá? Algum desses objetos dentro do CTA é defendido uma ideia de criação instantânea e sobrenatural, análogo ao que acontece com o CTJ. Você não tem um objeto astronômico aqui, pum, é criado de uma forma instantânea e sobrenatural, milagre no sentido de Hume, né, como Hume falava, né, quebra das leis físicas de uma forma sobrenatural, e agora você tem ali um objeto já formado no caso de uma estrela, com processo de fusão nuclear acontecendo, queima de hidrogênio, hélio, por ali vai. Tá? Diversos concordismos, tá? Lembra que a gente falou sobre concordismo na semana passada? Se encaixa aqui também. Tá? O CTA tem várias vertentes do CTA que vão fazer diversos concordismos. Lembra das palavras que eu acabei inventando lá? Eu ainda continuo utilizando as palavras que eu inventei, tá? Aliás, eu que acho que inventei, não sei se existem essas palavras. Em alguns casos concordistas do CTA, você tem teologização da ciência, em outros casos você tem uma cientifização. Eu não sei nem se isso está correto na forma do português. Eu tentei achar uma forma certa de inventar essa palavra, não sei nem se eu inventei certo, tá? Mas vamos chamar desse jeito, tá? Cientifização da teologia. São formas concordistas que você também tem dentro do CTA para a criação do universo. Tá? Criação da Terra já diverge um pouquinho da ideia do CTJ, que ali você pode ter, sim, os bilhões de anos, como nós datamos a Terra, que a Terra tem, na realidade, 4,54 bilhões de anos, tá? Que é justamente de acordo com a astrofísica atual. Na realidade, não é astrofísica. Eu estava pensando em astrofísica lá do universo para falar de estrelas e acabei não tem nada a ver com astrofísica, tá? É com a ciência planetária, tá? Ciência planetária, tá errado esse termo aqui. De acordo com a ciência planetária atual, a de hoje, tá? Ou seja, nós estudamos a formação de planetas, porque não existe planetas só o planeta Terra e o nosso sistema solar. Não, nós temos a última contagem que eu me lembro, não sei se aumentou esse número, tá? Tem mais de tem quase 5 mil planetas que nós já detectamos no universo afora, planetas que estão nascendo e por aí vai. Então, tudo isso constitui o que nós chamamos de ciência planetária, tá? Então, é mais ou menos de acordo com a ciência planetária. Bom, criação da Terra vai ter lá a leitura bíblica de forma variada, né? Ou seja, os dias de milhões e bilhões de anos e por ali vai. Né? Igual a Lídia está colocando aqui, né, a questão que para o Senhor como um dia e um dia para o Senhor como 1000 anos. Se a gente poderia considerar essa justificativa para a criação do mundo sendo como era. Lídia, eu já vou responder a tua pergunta logo de agora, porque ela se encaixou perfeitamente. Sim, sim. O texto de 2 Pedro 3,8 não quer dizer, se você fazer a exegese do texto, não tem nada a ver com criação da Terra,
Pedro não está pensando em formação do universo, como a gente está falando aqui. Pedro não está com isso em mente. Mas, dentro desse contexto, vamos fazer um anacronismo aí, vamos fazer uma hermenêutica, que não uma exegese, sim, a gente pode imaginar que essas eras, ou esses dias eras, se encaixam aqui também. Tá? Então, o relógio que Deus utiliza é um relógio de 24 horas? Ou é um relógio de 1000 anos para cada hora? Ou para cada 24 horas? Não sei. A gente pode criar uma vertente, inclusive, do CTA, e tem vertentes concordistas que vão trabalhar com isso também, tá? Deixa eu correr mais um pouquinho, que eu tô com medo do tempo não dar, tá? Mas a gente pode discutir isso um pouquinho mais na discussão, eu não quero alongar na apresentação, tá? Mas a gente pode conversar à vontade aqui, eu tiro o dia de sábado aqui para vocês, para a gente tirar a dúvida à vontade. Criação do homem, tá? No caso de algumas variantes do CTA, eles negam completamente o Last Universal Common Ancestor. O que é isso? É a ideia que se tem lá da teoria da evolução, que não tem nada a ver com o evolucionismo e nem com darwinismo, tá? Mais para frente eu vou destacar isso para vocês. Não vou explicar isso hoje. Poxa, também não, mas eu vou deixar um texto para vocês poderem dar uma olhada depois, tá? Mas algumas vertentes do CTA vai negar completamente a questão da teoria da evolução no sentido de ancestral comum do homem com primatas. O homem não veio do macaco, a teoria da evolução não diz absolutamente que o homem veio do macaco ou qualquer coisa do tipo. Não, isso não existe em lugar nenhum dentro da teoria da evolução, tá? Fala da questão de um ancestral em comum com primatas e claro que dentro da linhagem dos primatas, que não existe obviamente só o ser humano, nós temos hoje em dia outros primatas além do ser humano, por exemplo, como os macacos, chimpanzés e por ali vai. Então há uma certa conexão de um ancestral em comum entre os primatas e outros animais, como mamíferos e por ali vai. Para algumas vertentes do CTA, eles vão negar essa ancestralidade, a primeira ou a última ancestralidade universal. Tá? Para eles negam isso, mas a teoria da evolução eles continuam trabalhando perfeitamente. E vai depender novamente da sua variante. Tá? Por exemplo, depois eu vou deixar aí o canal do Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã. A gente teve uma apresentação de CTA excelente, duas lives só sobre CTA, a gente já teve também do CTJ, tá? Onde o cara que defende o CTA, só que ele trabalha com teoria da evolução. E ele dá lá as suas caracterizações de como é que um cara que trabalha com CTA vai trabalhar com teoria da evolução. Eu achei aquilo lá sensacional, eu achei aquilo lá interessantíssimo, tá? Mas o cara, ele é CTA. Então, tem sim pessoas que trabalham com CTA e com teoria da evolução, tá? Deixa eu pular isso aqui, a gente... Tá, e aí é claro que, tirando as vertentes da teoria da evolução, a ideia de criação do homem é exatamente como está lá em Gênesis capítulo 2, tá? Instantânea e de forma natural, Deus fez um boneco de barro, assoprou de forma instantânea e sobrenatural, esse barro se transformou em carne, sangue e por ali vai, tá? Essa é a ideia de algumas vertentes do CTA. Design inteligente, como eu falei para vocês, ele não tem uma estrutura completinha igual os outros têm, como o CTJ e o CTA. O DI ele vai se conectar ao CTJ ou ao CTA, tá? Porque a base do DI não é explicar processos físicos, cosmologia, astrofísica, ciência planetária e tudo mais. Então, questão de criação do universo, ele vai escolher trabalhar com CTJ ou com CTA. Ele não tem, dentro do DI exclusivamente, uma explicação de forma separada. Tá? Criação da Terra, da mesma forma, do mesmo jeito. Repetir o slide? É quase uma repetição do slide. Tá? Da mesma forma, vai se acoplar ao CTJ ou CTA na questão da criação da Terra. Já na questão da criação, veja que vida, eu deixei um destaque aqui, vida, porque eles vão trabalhar muito fortemente nessa questão de vida do homem e da humanidade, né? Claro. Para o design inteligente, como eu disse, eu não conheço nenhuma pessoa que defende o design inteligente e que defenda a teoria da evolução a teoria da evolução, vamos dizer assim, que vai trabalhar com essa questão da especiação, ou seja, da macroevolução, vamos dizer assim, tá? Não tem, eu particularmente não conheço. Então, lá eles vão trabalhar com outra forma da questão de processos com relação à origem da vida, origem do homem e tudo mais. Tá um pouquinho diferente, mas não vai dar processos biológicos em si, tá?
Eles vão fazer muito a utilização do argumento, na realidade aqui está errado, tá? Argumento do designer, não argumento do DI. Tá? O argumento do design, que não tem, como eu falei, não tem nada a ver com o design inteligente, que é o que nós estamos falando aqui. Eles vão utilizar o argumento do design, muito fortemente, como forma científica e, de quebra, eles vão tentar fazer o design inteligente ser um formato ou ser uma teoria científica, uma forma científica. É assim que o design inteligente vai trabalhar. Tá? Eles vão trabalhar bastante com a questão de complexidade irredutível para a vida. Então, depois a gente pode até conversar, eu posso passar uma literatura sobre isso, caso você queira saber mais sobre o que é complexidade irredutível, dá para a gente conversar sobre isso. De uma forma biológica, bioquímica e tudo mais, tem as obras do Stephen Meyer, tem as obras do Michael Beer, ou tem umas obras um pouco mais, vamos dizer assim, filosóficas, vamos dizer assim, que é do Philip Johnson. Tá? Ele não vai trabalhar tanto com a questão de complexidade redutiva, mas vai trabalhar com a questão do argumento do design dentro do design inteligente para tornar o design inteligente uma teoria científica. Tá? A ideia do design inteligente também é uma outra ideia, até com relação à questão da criação do homem, da vida e tudo mais, é a ideia do designer ou criador, que aqui pode ser qualquer coisa dentro de todas as religiões. Tá? Pode ser qualquer coisa. Dentro do cristianismo, esse design, esse criador, é o nosso Deus cristão. Tá? E eles têm uma visão, dentro do DI, uma visão teleológica, tá? Não é teológica, tá? Teleológica, que é uma ideia de, vamos dizer assim, de fazer explicações ou argumentações do designer, tá? De você ter, vamos dizer assim, evidências, entre aspas, de como é que as coisas aconteceram, porque tem alguém por trás, um projetista por trás, que organizou todas as coisas. Isso é a questão do argumento do design, tá? E eles tentam fazer isso, essa tentativa de colocação dessa visão teleológica é uma tentativa de colocação dessa visão teleológica como teoria científica, sem uma estrutura teórica. O que quer dizer isso? Sem um arcabouço teórico, apresentando equações matemáticas, evidências, provas, previsões, processos físicos. Qual é o processo físico da origem da vida, por exemplo? Não, eles não vão trabalhar com isso. Eles vão trabalhar com a questão do argumento do design na questão da complexidade redutiva para a origem da vida. É um outro assunto, tá? Então eles vão trabalhar, mas a grosso modo, tá? Design inteligente é uma área gigantesca, tem muito mais coisas para poder se trabalhar. Passando muito rápido agora, criacionismo evolutivo, tá? Criacionismo evolutivo, ou CE, para a criação do universo, simples, fácil. É exatamente como a cosmologia fala sobre a questão da origem ou da criação do universo. Criação do universo, isso aqui já dá uma outra série igual essa que a gente está conversando, só para falar de cosmologia, tá? Que é uma teoria científica, tá? Dentro da questão da leitura do texto bíblico, a gente vai trabalhar com a questão de rio cultural, ou seja, de fazer exegese bíblica. E aí tem bastante aqui, alguns exemplos que eu estou citando que vão fazer isso. John Walton, eu gosto demais desse autor, tá? Trempelomen III, esses dois aqui, apenas como citação, eles não são cientistas. Eles são professores de seminário teológico, professores de Antigo Testamento. Por exemplo, o John Walton, ele é professor do Eton College, ainda é professor. Está lá dando aula de Antigo Testamento. Não sabe nada de ciência. Tá? Então, essa é a base. O criacionismo evolutivo vai acabar utilizando os trabalhos também do John Walton na parte da exegese bíblica. Tá? Criação da Terra, bom, exatamente como a astronomia ou a ciência planetária, tá errado isso aqui, não é astrofísica, é ciência planetária, diz como a Terra se originou, através de uma nebulosa, a aglutinação de detritos, formação do Sol há 4,545 bilhões de anos atrás, a formação da Terra e por ali vai. Tá? Exatamente como nós estudamos dentro da ciência planetária, tá? A leitura bíblica vai puxar novamente lá do contexto do rio cultural. Tá? A gente precisa ver o que aquele texto quer dizer dentro do seu contexto original, fazer exegese. Tá? Essa é a ideia da criação da Terra. Criação da vida e do homem, veja que eu estou destacando aqui vida aqui novamente, porque aqui eles não vão trabalhar, vamos dizer, com a origem da vida. Vai trabalhar até onde a biologia vai. A biologia fala sobre a origem da vida? Não.
Então o CE também não vai falar dentro da origem da vida, não vai falar, não diz nada sobre a origem da vida, tá? E, novamente, na leitura bíblica, a gente não vai ter o homem vindo do barro ou Adão e Eva como os primeiros homens biológicos, tá? Ou ancestrais de toda a humanidade. Não, ali é claro, a gente vai trabalhar com dentro do criacionismo evolutivo, dentro da teoria da evolução, e o texto bíblico fica como? Vamos ter que fazer exegese também do texto bíblico, tá? Então, aqui é só um panorama, voltando novamente nessa belíssima imagem aí da ponte JK, que liga dois pontos aqui em Brasília. Vamos tentar fazer aí uma ponte, uma integração disso. E aí vamos voltar à pergunta lá original. Qual a forma que Deus criou todas as coisas? Bom, eu te apresentei 4. Tem 4 visões, tá? Visões cristãs, tá? Essa ponte é linda, não é? Você tem que ver, viu? Você tem que ver essa ponte aqui. Quando você vier aqui em Brasília, aqui, depois que passar essa pandemia, a gente vai dar como diz os jovens, né? Você é jovem ainda, né? Como diz os jovens, vamos dar um rolê ali na ponte JK. Tem um restaurante muito bom ali na beira do Lago Paranoá. E tem uma visão, é lindo. O negócio, você tem que ver com seus olhos. Não adianta te descrever, não, viu? Você tem que ver com seus olhos. Ela é linda mesmo, tá? Qual a forma que Deus criou todas as coisas? Bom, escolhe uma. Não tá bom nenhuma dessas aqui? Beleza, vamos trabalhar com outras. Eu não citei outras. Aliás, existem outras que eu não citei. Evolucionismo teísta, dentro do cristianismo? Sim, dá para trabalhar com evolucionismo teísta dentro do cristianismo. Teísmo evolutivo dentro do cristianismo? Sim, também dá para trabalhar também. Outras formas de CTA que eu também não citei, criacionismo progressivo, tem também. Criacionismo da Terra Jovem de 12 mil anos, também tem, dá para colocar também. Variações do CTJ, teísmo evolucionário, tem diversas outras visões, tá? Modelos a escolher. Você escolhe o modelo que você quiser, daqueles que a gente falou da semana passada, ou de alguma dessas visões. Não tá boa, não gostei nenhum daqueles modelos, não gostei nenhuma dessas visões. Tranquilo. Você quer fazer o quê? Você quer pegar uma dessas visões e vamos dar uma misturada em uma com a outra? A gente pode trabalhar com isso. Não, nem misturar esse negócio não dá certo, tá? Porque, como eu falei para vocês e reenfatizo, todas essas 4 visões que eu mostrei para vocês, e aí eu vou dar uma generalizada. Evolucionismo teísta está incluso, variações de CTJ está incluso, variações de CTA está incluso, teísmo evolucionário está incluso, todas essas visões citadas e não citadas, ou alguma que eu esqueci, tem problemas ou com teologia, ou com ciência, ou com as duas, tá? Já que tudo tem problema, eu vou criar uma do zero. Então beleza, vamos trabalhar e vamos criar uma do zero. Tá? Não tem problema algum. Agora, quando você for escolher ou for criar alguma visão ou algum modelo, eu te deixo algumas sugestões. Primeiro, te sugiro que você trabalhe com algum modelo ou com alguma visão que esteja no campo do diálogo, no mínimo. Porque trabalhar com conflito, a gente vai ficar brigando. Já basta as brigas políticas e econômicas que a gente tem todo dia. Não, vamos trabalhar pelo menos na questão do diálogo. Tá? Vamos conversar, e no campo do diálogo que eu quero dizer é ciência e fé cristã, no mínimo, tá? Ou, que é o melhor, desejável, claro que eu estou puxando a sardinha para minha brasa, né? No modelo complementar. A ciência complementa a teologia, no caso, a teologia cristã, óbvio, né? E teologia cristã complementa a ciência, porque a gente está trabalhando com uma realidade só. Vamos trabalhar por aí. Fica a minha sugestão. Trabalha por aí. E uma outra sugestão também que eu deixo. Preservação da ciência. Preserve a ciência. Detalhe, a ciência não é para preservar, e isso é irrelevante, teorias científicas. Não é para construir um modelo, uma visão baseada na teoria da evolução que nós temos, teoria de Darwin ou qualquer outra coisa. Você pode fazer? Pode, não tem problema algum, mas se amanhã a gente substituir a teoria da evolução por um outro tipo de teoria da evolução, seu modelo cai. Não, eu vou construir um modelo baseado na teoria do Big Bang. Posso fazer? Pode. Mas e se amanhã cair a teoria do Big Bang? Como é que faz? Seu modelo vai junto. Então, preserve a questão da ciência, não teoria científica. Teoria científica, e aí por experiência própria, é irrelevante. É irrelevante literalmente qualquer teoria científica. Lembra que teoria científica, naquele contexto que a gente falou na semana passada, tá? Então, toda e qualquer teoria científica é irrelevante para fazer ponte entre fé e ciência.
Porque se esse modelo teórico, se essa teoria cai, a sua ponte vai cair. Se eu tirar um pilar ali da ponte JK do lado de cá ou do lado de lá, a ponte vai cair. Então, não baseie o seu modelo ou a sua visão em teorias científicas particulares. Baseie de forma geral. Preservação da Bíblia, preserve a teologia cristã, preserve o cristianismo. Teorias teológicas, aquelas interpretações particulares, né, eu quero construir um modelo de visão cristã das origens arminiano. Posso fazer? Pode, fique à vontade. Mas, vindo calvinista, você faz o quê? O seu modelo não vai funcionar. Não, eu quero fazer um modelo criacionista da Terra jovem baseado no molinismo. Posso fazer? Pode. Se vir um arminiano conversar contigo, seu modelo não funciona. Tá? Então, não trabalhe com teorias teológicas, tá? Dentro, novamente, daquele contexto que a gente trabalhou. Trabalhe com um texto bíblico de uma forma geral. Não com interpretação particular. Porque se a hora que mudar a interpretação, vai cair o modelo. Tá? Então, trabalhe com a preservação da Bíblia de uma forma geral. Esse as sugestões que eu deixo. Bibliografia tem essas aqui. Gente, eu sei que eu estourei todo o tempo. Estou estourando o tempo justamente agora, mas só um destaque para essa bibliografia. Eu deixo esse livro aqui, que está inclusive em português, que vai trabalhar com essas 4 visões que eu falei para vocês, um pouquinho mais particular e de uma forma um pouco, aliás, muito mais abrangente do que eu falei aqui com vocês hoje. Então, uma excelente indicação para vocês. No site lá da BC2, cristãosnaciencia.org.br, cara, lá tem material CTJ, CTA, DI, CE, vídeos, tem palestras, tem artigos, lá você tem um monte de coisa, porque a ABC2, como eu já falei, ela não defende nenhuma visão em particular. Os seus membros são livres para defender o que quiser, inclusive para defender ou nada. Eu não quero defender nenhuma visão. Beleza. A ABC2 abarca todo mundo que quer trabalhar com isso, tá? De uma forma respeitosa, no diálogo e tudo mais, tá? Então, lá dentro do site da ABC2 Cristãos da Ciência, você vai ter muito material, tem um canal do YouTube, tem bastante conteúdo, tem palestras, tem podcasts lá do Bibotalk. Os melhores podcasts que tem lá no Bibotalk, eu cito que tem um maravilhoso lá que vai falar sobre astroteologia, mistura de teologia com astronomia. É o melhor podcast que tem da BC2 lá dentro, porque eu participei dele, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse jabá todo. Então, tem muito conteúdo muito bom lá. Fique à vontade para olhar esse conteúdo. Uma outra sugestão que eu deixo para vocês é esse site Hora de BDA. Principalmente, o Hora de BDA de uma forma geral, mas ali tem muito mais conteúdo escrito dentro de uma coluna, dentro de uma categoria. Quando você entra no site horadebda.com.br, vai ter lá categorias, um linkzinho, uma abazinha, vai ter escrito Cosmotel, uma palavra só. Nesse Cosmotel tem artigos, na realidade são ensaios, reflexões que eu mesmo escrevo ali e coloco. Eu estou tentando manter essa periodicidade, mas sexta e sábado, 10 horas da manhã, sai artigo lá. Tá? Inclusive saiu hoje, todos em português, são textos curtinhos. Lá eu estou trabalhando, eu não trabalho com forma técnica, eu estou trabalhando ali com todo mundo que não tem a menor noção de física, de matemática, não sabe nem o que é cosmologia, não sabe nem o que é astro, celeste, qualquer coisa do tipo. Eu estou trabalhando justamente com esse tipo de pessoas, ou seja, para pessoas que não sabem absolutamente nada de física, de cosmologia, de ciência de forma geral, e estou integrando tudo isso com a teologia, especificamente a teologia cristã. É claro que os assuntos ali eu vou puxar mais a brasa ali para cosmologia, para uma questão mais de astronomia, né? Então, eu estou escrevendo, então eu vou puxar ali. Lá eu falo bastante sobre buracos negros e a sua física, a física dos buracos negros na criação de Deus. Então, assim, tem sempre essa jogada meio que científica, que eu quero também passar um pouco de cultura, um pouco de conhecimento científico para pessoas leigas. Claro, se você for um físico formado e tudo mais, você vai entender até mais do que está escrito ali nas implicações que eu estou colocando e nas referências bibliográficas. Eu sempre tento colocar referência bibliográfica em português, mas em português tem muito pouco, e aí eu acabo colocando textos, livros que eu leio que são imprescindíveis em inglês ou alguns artigos em inglês. Eu também coloco os links tudo lá, então vocês podem ler lá à vontade. E o destaque que eu queria fazer com relação a isso aqui, é que ontem saiu um texto chamado Visões Cristãs sobre as Origens, os Ismos das Confusões, que eu escrevi, publiquei ontem, tá?
qual que é a ideia desse texto? Deixo lá para vocês, para depois vocês procurarem lá. A ideia do texto é mais ou menos o seguinte, é trabalhar justamente com os termos que eu não trabalhei aqui. Deixa eu até colocar no chat, que aí fica mais fácil para depois vocês derem uma olhada, que são termos que eu não trabalhei, que eu não falei para vocês. Por exemplo, o que é naturalismo? Nem citei. Lá eu dou uma definição bastante curta e simples. Cientificismo, evolucionismo, que não tem absolutamente nada a ver com teoria da evolução. Teoria da evolução é uma coisa e evolucionismo é outra coisa completamente diferente e distinta. E lá, inclusive, eu explico por que evolucionismo é, às vezes, confundido com teoria da evolução. E eu estou falando de texto curto, tá? Eu escrevo isso aqui no Word, dá 3, 4 páginas, né? Uma coisa minúscula, tá? Darwinismo e neodarwinismo, o que significa isso? Cosmovisões, de onde é que eu tirei a definição de cosmovisão? Ou seja, esse tipo de coisa, tá? É nesse nível que eu estou trabalhando, tá? Então, teoria da evolução é uma coisa, evolucionismo é outra coisa, quando a gente for começar a discutir, mas, qual que é a definição? A gente pode discutir agora na nossa conversa, ou você pode ler esse texto lá que está extremamente simples, tá? Não é técnico, não é filosófico, eu não uso ali palavras rebuscadas, não, ali pode observar que eu estou falando, a forma como escrevo, que é quase no formato de um ensaio, é quase que eu conversando com o leitor. É como se eu tivesse de frente para você e estou falando com você. E aí, ao invés de eu falar com você por áudio, eu estou falando contigo através das palavras escritas. Essa é a ideia de todo o Cosmotel que eu escrevo ali dentro dentro do Hora de BDA. Tá? Então fica o convite aí para vocês. E caso você queira ver um pouquinho mais de detalhes com relação a isso, além do site da BC2, tem um site Biologos, ou biologos.org, em inglês, e aqui o Biologos, ou Biologos, ele é mais específico em uma das visões que é do educacionismo evolucionário. Tá? Poxa, mas tem tanta coisa que eu queria perguntar e não vai dar tempo de falar hoje. Como é que o homem veio por questões evolucionárias? Como é que a teoria da evolução vai trabalhar disso com a narrativa do texto bíblico? Como é que fica a criação do Homo sapiens, dos Neandertais, do Cro-Magnon, do Homo antecessor, do Homo erectus, do Australopithecus, dentro do texto bíblico? Como é que eu amarro com tudo isso? Então, dentro do site do Biologos, você vai encontrar muito material com relação a isso. Infelizmente em inglês, tá? Mas em português já está aparecendo algumas coisas, como o site Questões na Ciência e algumas coisas que eu também estou escrevendo, tá? Novamente os meus contatos aí, o meu e-mail, meu Instagram, vocês podem tirar dúvidas ou me mandar alguma questão que vocês tiverem. Aqui no Núcleo de Ciências Naturais e Fé Cristã, no Linktree, tem contatos para vocês participar do grupo de Física, onde eu e o Noah já trabalhamos, ou no grupo de Biologia e Química. Tem um canal do YouTube onde a gente grava as palestras lá do Núcleo, tá? E é onde a gente fala sobre questão de origens também, outras vertentes, as lives que a gente ainda está produzindo, Criações da Terra Jovem, na Terra Antiga. O próximo agora vai ser Design Inteligente. Não, Criacionismo Evolutivo, que vai ser desse mês agora. Criacionismo Evolutivo. Vai ter 2 lives só sobre Criacionismo Evolutivo. E no mês que vem, em junho, vai ser sobre Design Inteligente, tá? Então vai sair tudo no canal do YouTube, tudo em português, então vocês podem aproveitar lá. Muito obrigado, senhores. Desculpa ter estourado bastante o tempo aí, porque eu acabo até empolgando com essa temática, tá? Mas eu fico à disposição e a gente pode conversar aqui à vontade agora.